Tem coisas que morrem dentro da gente e ninguém percebe. Você continua sorrindo, postando, trabalhando, mas por dentro sabe que algo acabou. Morreu a fé, morreu a vontade, morreu o brilho, e chega uma hora em que nem o espelho te reconhece mais. Mas escuta, Deus não te trouxe até aqui para te deixar nesse deserto. Hoje Ele quer entrar aí dentro, nas partes que você esconde, e trazer de volta tudo o que o tempo, a dor e o cansaço tentaram matar. Se essa mensagem encontrou você agora, é porque o céu te procurou primeiro. Nada é por acaso. Então escreve aqui nos comentários o seu nome ou uma mensagem de fé. E deixa a graça começar a agir em silêncio. E se o seu coração sente esse chamado, se inscreva agora. Porque este canal não é só um espaço de oração. É um lugar onde almas quebradas voltam a respirar. Hoje, não é você que fala com Deus. É Deus que te chama para conversar. E quando você disser com fé, Senhor, entra na minha alma e renova tudo que morreu em mim. Algo vai se mover dentro de você. Agora feche os olhos, sinta. O que parecia fim está prestes a recomeçar. Senhor, neste instante de silêncio, eu me coloco diante de Ti sem máscaras, sem defesas, sem palavras ensaiadas. Eu não quero mais fingir que está tudo bem. O que há dentro de mim está cansado, ferido, quebrado. Há partes da minha alma que já não sentem mais nada, como se a vida tivesse perdido a cor. Mas eu sei que o Teu amor ainda alcança os lugares que o tempo tentou apagar. Entra, Senhor. Entra onde ninguém mais consegue chegar. Caminha pelos corredores da minha alma, toca o que ficou esquecido, limpa o que se manchou, cura o que se rompeu. Eu te entrego as partes mortas de mim, os sonhos que desisti de sonhar, as promessas que deixei no meio do caminho, os planos que enterrei por medo de falhar. Renova-me, Deus. Sopra de novo o Teu fôlego sobre aquilo que o desânimo matou. Que o Teu Espírito toque as cinzas da minha fé e as transforme em fogo outra vez. Que eu volte a acreditar, mesmo sem entender. Que eu volte a sentir, mesmo sem ver. Senhor, há dias em que eu acordo e não sinto mais vontade de lutar. A alma pesa, o coração parece vazio, e tudo o que eu queria era desaparecer dentro do próprio silêncio. Mas Tu, Senhor, não me deixas morrer por dentro. Tu me encontras nas ruínas, nas falhas, nas lágrimas escondidas. Tu enxergas vida, onde eu só vejo cansaço. Entra, Jesus, nas minhas lembranças, nos traumas que ficaram sem nome, nas dores que eu aprendi a esconder para ninguém notar. Quantas vezes eu sorri enquanto por dentro eu gritava. Quantas vezes eu disse, tudo bem, só para não preocupar ninguém. Mas Tu sabes a verdade. Tu conheces o que eu carrego por dentro. Toca, Senhor, na minha história. Transforma as feridas em testemunho. Lava com Teu sangue tudo o que me prendeu ao passado. Me liberta das vozes que dizem que já é tarde demais, que eu perdi o tempo, que não tem mais volta. Eu creio, Senhor, que o Teu tempo é perfeito, e mesmo aquilo que eu acho perdido, em Tuas mãos pode florescer de novo. Dá-me coragem, Deus. Coragem para deixar morrer o que precisa ir, e coragem para deixar nascer o que vem de Ti. Eu não quero mais viver no automático, nem sobreviver apenas para existir. Eu quero viver em plenitude, sentir a Tua presença me invadindo, curando, reconstruindo. Renova em mim o desejo de Te buscar. Renova em mim o gosto pela vida, o amor pelas pequenas coisas, a alegria das manhãs simples, o encanto de estar vivo. Faz o meu coração pulsar outra vez. E se for preciso quebrá-lo para que ele seja novo, que seja pelas Tuas mãos. Senhor, eu Te entrego as pessoas que me feriram, as palavras que ainda ecoam, os olhares que me feriram mais do que qualquer gesto. Eu não quero mais guardar rancor, nem carregar o peso daquilo que me fez mal. Me ensina a perdoar como Tu me perdoas. Me ensina a soltar o que me prende, para que eu possa caminhar leve, livre, inteiro em Ti. Renova o meu interior, Senhor. Onde houver desespero, planta esperança. Onde houver medo, coloca fé. Onde houver escuridão, acende Tua luz. Onde houver dúvida, semeia certeza. Que cada espaço da minha alma seja preenchido pela Tua presença, até que nada mais em mim pertença à tristeza. Senhor, eu não quero mais fugir do que dói. Quero aprender a olhar as minhas feridas e enxergar nelas o sinal da Tua graça. Quero entender que até o que partiu de mim pode ser usado para a Tua glória, que nada é desperdiçado quando eu coloco nas Tuas mãos. Tu sabes das batalhas que eu não conto para ninguém, dos dias em que choro em silêncio, das noites em que durmo com o coração pesado, mas mesmo ali, quando ninguém vê, Tu estás comigo. Tu me seguras quando minhas forças acabam. Tu me levantas quando eu já desisti de levantar. Senhor, entra também na minha mente. Silencia os pensamentos que me consomem, as vozes que me acusam, os medos que me paralisam. Que o Teu Espírito ocupe o espaço onde o medo construiu morada. Que eu pare de ouvir o que me enfraquece e comece a ouvir o que me levanta. Renova o meu olhar, Senhor. Que
que eu veja o mundo com os teus olhos, que eu enxergue beleza até no que está quebrado, que eu aprenda a reconhecer teu cuidado até nas coisas pequenas e que eu nunca duvide da tua presença mesmo quando não sinto nada. Eu sei que não é fácil recomeçar, Senhor. Eu sei que tem dias em que a fé parece distante, mas eu te peço, não me deixes desistir. Mesmo que o meu passo seja pequeno, segura minha mão e me guia. Mesmo que eu tropece, me faz levantar. Mesmo que eu chore, me consola. Mesmo que eu me perca, me encontra. Senhor, entra no meu coração cansado e faz dele morada tua. Que o teu amor seja o remédio para toda ferida, a força para cada fraqueza, a luz para toda escuridão. Que a tua presença seja o meu abrigo e o teu silêncio seja a minha resposta. Renova, Deus, o que está velho em mim. Tira o peso da culpa, o medo de errar, o hábito de me sabotar. Faz nascer dentro de mim um novo coração, livre, puro, disposto a amar de novo, a tentar de novo, a crer outra vez. Senhor, quando eu me olhar no espelho, que eu veja mais do que falhas. Que eu veja a tua imagem refletida em mim. Que eu entenda que, mesmo com marcas, eu ainda sou teu. E que nenhuma queda muda o teu amor por mim. Toca nas minhas emoções, Senhor. Cura o que me desequilibra, acalma o que me agita, organiza o que me confunde. Ensina-me a descansar em ti, mesmo quando tudo parece fora de controle. Renova o meu propósito, Deus. Que eu não viva por sobrevivência, mas por missão. Que cada palavra, cada gesto, cada passo tenha sentido em ti. Que eu seja luz onde há sombra, voz onde há silêncio, fé onde há dúvida. Senhor, há tantas vezes em que eu tentei resolver tudo sozinho. Tentei consertar o que só tu podes restaurar. Hoje eu me rendo, eu deixo o controle nas tuas mãos e descanso no teu tempo. Entra, Senhor, nas minhas relações, nas minhas decisões, nos meus caminhos, que tudo em mim aponte para ti, que a minha vida seja uma prece viva, e se houver ainda alguma parte de mim que insiste em resistir, quebra, Senhor. Quebra para reconstruir, queima para purificar, faz novo o que se perdeu. Senhor, entra na minha alma e renova tudo o que morreu em mim. Renova os sonhos que pareciam impossíveis, as promessas que pareciam esquecidas, o amor que se desgastou, a esperança que se apagou. Eu te entrego tudo. O que fui, o que sou, o que ainda serei. Transforma minha dor em propósito, minha fraqueza em força, meu choro em aprendizado. Hoje, diante de ti, eu escolho viver de novo. E mesmo que ainda doa, mesmo que ainda falte, eu vou seguir, porque sei que o teu amor é o ar que me ressuscita. Senhor, entra na minha alma e renova tudo o que morreu em mim. Que o teu poder percorra cada canto do meu ser e traga vida onde só havia vazio. Que o teu Espírito me abrace, me refaça e me ensine a ser novo, por dentro e por fora. Amém. Há um tipo de cansaço que o corpo não explica. Você dorme, acorda, trabalha, conversa, sorri, mas por dentro sente um peso que não passa. É como se o mundo inteiro ficasse barulhento, e mesmo assim, o único som que você ouve é o eco do próprio vazio. Esse é o cansaço da alma, aquele que surge quando a esperança se esgota e o silêncio de Deus parece mais alto do que nunca. A verdade é que ninguém fala sobre isso. Ninguém ensina o que fazer quando a oração não tem mais força e o coração não sente mais fé. Mas é aí que Deus começa a agir. Não no grito, mas na pausa. Ele não vem com espetáculo, vem com presença. O problema é que, muitas vezes, a gente espera o toque dele enquanto está distraído com o ruído do mundo. Só que o renascimento da alma não acontece no barulho. Acontece no silêncio, onde ele sussurra: ainda estou aqui. Esse silêncio que incomoda tanto é o mesmo lugar onde Deus planta o novo. Quando você acha que ele se afastou, na verdade ele está preparando o terreno dentro de você. A alma cansada precisa desapegar das respostas prontas. Precisa aprender a confiar sem entender, a permanecer mesmo sem sentir. É nesse ponto que o velho morre e o novo começa a nascer. O cansaço da alma não é um castigo, é um convite. Um convite para parar de correr atrás do que te drena e começar a se aproximar do que te preenche. Quando tudo dentro de você grita, não aguento mais, é o Espírito dizendo, deixa eu cuidar agora. Deus não te pede força quando você não tem mais. Ele pede entrega, ele pede espaço, ele pede que você pare de tentar ser o próprio Salvador. Porque enquanto você tenta resolver tudo sozinho, ele não pode reconstruir. Às vezes, o silêncio de Deus é o som da obra acontecendo. Então, se a tua alma está cansada, se a fé parece apagada, não se culpe. Você não está falhando, está sendo refinado. O deserto não é o fim, é o começo da reconstrução. É no deserto que Deus prova o ouro. É na falta que ele revela a essência. E quando o silêncio começar a doer demais, lembre-se,
O mesmo Deus que ficou em silêncio na cruz é o Deus que ressuscitou no terceiro dia. Ele não ficou calado porque te esqueceu, ele ficou calado porque estava preparando o milagre. Hoje, talvez o milagre ainda não tenha forma, mas já tem raiz. Ele está brotando mesmo que você não veja, e a alma cansada que agora parece morta vai respirar de novo. Porque o cansaço que te derruba hoje é o mesmo que vai te ensinar a descansar em Deus amanhã. Deus está aí, mesmo quando você não sente, mesmo quando você duvida, mesmo quando você pensa que acabou. Ele não se ausenta, ele trabalha em silêncio. E o silêncio dele, por mais doloroso que pareça, é o prenúncio da renovação que vem. Existem coisas que a gente enterra, mas que continuam vivas dentro da alma. Histórias mal resolvidas, promessas quebradas, pessoas que foram embora, planos que nunca aconteceram. A gente tenta seguir, finge que superou, mas em algum canto do coração ainda há um luto silencioso. Um luto que ninguém vê, mas que consome por dentro. Carregamos esse peso sem perceber. É como andar com uma mala cheia de lembranças que já não servem mais. Coisas que antes traziam vida, hoje só machucam. Mas por medo de reabrir feridas, preferimos guardar. E o que era apenas uma lembrança se transforma em prisão. Deus, no entanto, não te criou para viver cercado de fantasmas. Ele quer entrar nesse depósito de lembranças e te libertar do que ficou preso no tempo. O que morreu precisa ser entregue. Não para esquecer, mas para curar. Porque só o que é entregue nas mãos de Deus pode ser transformado. Às vezes, o que te impede de ser novo não é o que te falta. É o que você ainda insiste em segurar. É o apego ao que já terminou. É o medo de soltar o velho e não saber o que virá depois. Mas a fé começa exatamente aí. Quando você confia no que ainda não vê e entrega o que já não vive mais. O peso invisível é traiçoeiro. Ele te faz pensar que está tudo sob controle, mas te drena aos poucos. Te tira a leveza, a alegria, a vontade, até que um dia você percebe que não está mais vivendo, só sobrevivendo. E é nesse ponto que Deus te chama para deixar ir. Ele sussurra no íntimo: Filho, me entrega o que morreu. Me deixa renovar o que você tentou segurar sozinho. Porque enquanto você insiste em manter vivo o que já acabou, o novo de Deus fica esperando do lado de fora. Ele não força a entrada, ele espera a entrega. Soltar dói. Dói porque envolve desapego, envolve aceitar que certas coisas não voltarão a ser como antes. Mas o que você não percebe é que, quando entrega o que morreu, abre espaço para algo vivo florescer. Deus nunca tira sem propósito. Ele recolhe o velho para dar lugar ao eterno. E o mais bonito é que ele não desperdiça nada. Nem a dor, nem a perda, nem a falha. Tudo o que passou por você, o amor que partiu, o sonho que desmoronou, o plano que não deu certo, pode ser transformado em semente de sabedoria. Deus não quer que você esqueça o que viveu. Ele quer te ensinar a olhar sem sangrar. Quer te mostrar que o fim de algo não é o fim de tudo. O que morreu dentro de você não é sinal de derrota. É o ponto de partida da restauração. Hoje, Ele te chama para soltar essa mala pesada. Para olhar para dentro e dizer: Senhor, isso eu não preciso mais carregar. E quando você fizer isso de coração, vai sentir algo diferente. O ar vai parecer mais leve. O coração vai respirar. E sem perceber, você vai estar vivendo de novo. Mais maduro, mais livre, mais cheio de fé. O que morreu não define você. O que Deus vai fazer a partir disso, sim. O homem enxerga o fim quando tudo se apaga, mas Deus enxerga o começo exatamente no mesmo lugar. O que para nós parece morte, para Ele é matéria-prima de milagre. Foi assim desde o princípio. Do pó, Ele fez vida. Do caos, Ele criou ordem. Do silêncio, Ele falou luz. E é assim também dentro de você. Onde há cinzas, Deus vê altar. Onde há desespero, Ele vê solo fértil para recomeço. A gente tem mania de desistir cedo demais. Quando algo quebra, a gente joga fora. Mas Deus não é assim. Ele não descarta os cacos. Ele os recolhe. O que o mundo chama de resto, Ele chama de recomeço. O que o homem chama de fracasso, Ele chama de processo. E é nesse ponto que o poder dele se manifesta. No improvável, no impossível, no invisível. É quando você diz acabou, que Ele responde agora posso começar. Porque Deus nunca trabalha no conforto, Ele trabalha no limite. É no extremo da dor que Ele sopra a vida. Pensa em quantas vezes você achou que era o fim, quantas noites em que o desespero parecia vencer, e ainda assim, de alguma forma, você amanheceu. Isso é Deus. Ele não precisa de cenário favorável para agir, só de espaço dentro de você. O sopro de Deus não é barulhento. Ele vem leve, silencioso, mas poderoso. Ele entra nas ruínas do coração e começa a reconstruir de dentro para fora. E o mais impressionante é que Ele não devolve o que você tinha. Ele te dá algo novo. Porque o Deus que restaura não devolve, Ele transforma. Quando Deus sopra, o impossível respira.
Quando ele fala, o que estava morto desperta. Quando ele toca, o que parecia perdido floresce. Às vezes, o que falta não é força, é fôlego. E é exatamente isso que Deus quer te dar agora. Fôlego espiritual. Ele quer renovar o ar da tua alma, limpar o peso, trazer leveza, reacender a fé que apagou com o tempo. Mas para que o sopro venha, você precisa abrir espaço. O sopro não entra em quem ainda está cheio de medo, orgulho ou controle. Deus sopra em quem se rende, em quem diz: Senhor, sopra sobre mim o teu espírito e faz viver o que morreu. Lembra de Ezequiel diante do vale de ossos secos? Tudo ali era morte, mas bastou uma palavra e um sopro de Deus para que a vida voltasse. Aquilo não foi só um milagre antigo, é um símbolo eterno. Mostra que Deus tem poder para ressuscitar o que você enterrou dentro de si. O casamento que parece sem saída, a fé que parece sem fogo, o propósito que parece esquecido. Tudo isso pode voltar a viver se o sopro dele tocar. Deus não vê túmulos, vê jardins. Ele não vê cinzas, vê terreno fértil. E quando ele decide soprar, nada resiste. O que estava seco cria raiz. O que estava morto se levanta. O que estava acabado volta a florescer. Então hoje, peça isso com fé. Senhor, sopra sobre mim. Sopra a vida onde o medo fez silêncio. Sopra a esperança onde a dor cavou vazio. Sopra amor onde o tempo deixou frio. Porque quando Deus sopra, até o impossível respira. A fé de verdade não nasce na luz. Ela nasce no escuro, quando tudo parece perdido e a única coisa que resta é confiar. É fácil acreditar quando o sol brilha, quando as portas se abrem, quando as respostas chegam. Mas a fé que muda a alma é aquela que resiste quando não há sinal nenhum. A maioria das pessoas quer ver para crer, mas Deus sempre fez o contrário. Ele pede que a gente creia para ver. E é nesse intervalo, entre o pedido e a resposta, que ele nos ensina a confiar. Porque o escuro não é o fim do caminho. É o lugar onde ele trabalha em silêncio. Talvez você esteja nesse ponto agora. Tudo parece parado, frio, sem direção. Você ora e o céu parece mudo. Mas a verdade é que o céu nunca ficou em silêncio. Foi você que parou de ouvir. Quando a dor grita, a fé sussurra. E se você silenciar o medo por um instante, vai perceber que a voz de Deus ainda está lá, firme e constante, chamando você para continuar. A fé não é ausência de dúvida. É decisão de seguir mesmo duvidando. É escolher confiar mesmo sem entender. É dar um passo no escuro acreditando que Deus já colocou o chão. Essa é a fé que transforma. Aquela que não precisa enxergar para obedecer. Deus está mais perto no escuro do que você imagina. Ele se aproxima quando tudo desaba, quando você se sente pequeno, incapaz, cansado, porque é exatamente aí que a fé deixa de ser conceito e se torna entrega. O escuro é o laboratório da fé. É ali que Deus te ensina a se enxergar com os olhos da alma. Enquanto você acha que está perdido, Ele está te treinando para andar pelo invisível. O que parece ausência é preparação. O que parece atraso é ajuste. O que parece silêncio é estratégia divina. É no escuro que aprendemos a parar de depender das circunstâncias. A luz da fé não vem de fora, vem de dentro. E quando você entende isso, o medo perde o poder. Porque quem carrega fé dentro de si nunca fica totalmente no escuro. Pensa em todas as vezes que você achou que não ia aguentar. E mesmo assim, sobreviveu. Isso não foi sorte, foi fé disfarçada de instinto. Foi Deus sustentando o que o mundo não via. E é essa mesma força que Ele quer reacender agora. A fé que recomeça no escuro é simples. É o ainda assim de quem crê. Ainda assim, eu confio. Ainda assim, eu espero. Ainda assim, eu acredito. Porque o escuro não dura para sempre. A madrugada pode ser longa, mas o sol sempre volta. E quando a luz nascer de novo, você vai entender que o escuro não foi castigo, foi cúpula de milagre. Foi no escuro que a semente germinou, que o caráter amadureceu, que a fé aprendeu a respirar sem depender de sinais. Então, não fuja do escuro. Enfrente-o com fé, porque Deus não te abandonou, Ele te está moldando. E quando o sol voltar, porque vai voltar, você vai entender que o escuro foi o útero da tua nova vida. Deixar Deus reconstruir não é fácil. A gente diz que confia, mas no fundo quer controlar cada passo do processo. Quer entender, quer prever, quer decidir o ritmo. Só que o renascimento da alma não acontece sob comando humano. Deus não reconstrói sob supervisão. Ele reconstrói sob rendição. O problema é que o coração quer cura sem entrega, quer recomeço sem desapego, quer leveza sem perda. E Deus não trabalha assim. Antes de reconstruir, Ele precisa desmontar. Antes de renovar, Ele precisa limpar. O que para nós parece destruição, para Ele é preparação. Quando Deus começa a reconstruir, Ele não cola o que quebrou. Ele cria algo novo. Ele não remenda o que se rasgou. Ele tece de novo.
É por isso que o processo dói, porque ele mexe em tudo o que você achava que já estava resolvido. Aprender a deixar Deus reconstruir é ter coragem de ver o velho cair sem desespero. É entender que o que está ruindo não é o fim, é o início da fundação. A casa velha precisa ser demolida para que a nova tenha alicerce firme. E espiritualmente é a mesma coisa. Quando você diz, Senhor, entra na minha alma e renova tudo que morreu em mim, você está dando a Ele permissão para mexer onde ninguém mais mexe. E Deus leva a sério esse pedido. Ele vai até as fundações da alma, remove o que apodreceu, substitui o que enfraqueceu e reconstrói tudo de forma diferente. Mais forte, mais pura, mais dele. Mas para isso, é preciso parar de tentar ajudar Deus. Ele não precisa da tua pressa. Ele precisa da tua confiança. Enquanto você tenta apressar o tempo, ele trabalha no silêncio. E quando parece que nada está acontecendo, é exatamente quando ele está construindo o essencial. O que ninguém vê, mas sustenta tudo. A reconstrução é lenta e é por isso que muitos desistem no meio. Porque esperam um espetáculo, mas o milagre da reconstrução é discreto. Ele acontece nos bastidores da alma, no modo como você começa a respirar diferente, no jeito que o coração se acalma, na paz que volta aos poucos. Deixar Deus reconstruir é um ato de humildade. É dizer, Senhor, eu não sei o que fazer, mas confio no que o Senhor está fazendo. E isso muda tudo, porque a partir desse momento, você sai do papel de autor e assume o papel de obra. Você deixa de controlar para ser moldado. E quando o processo termina, quando o novo nasce, você entende porque o antigo precisou cair. Tudo o que parecia perda era, na verdade, espaço sendo aberto para algo melhor. Tudo o que doeu era parte da lapidação. Deus não reconstrói para te devolver o que você tinha. Ele reconstrói para te dar o que você nunca teve. Maturidade espiritual, paz verdadeira, fé que não depende de circunstância. Então, se algo desmoronou na tua vida, não tente recolher os pedaços. Entrega-os. O mesmo Deus que soprou vida no pó é o que vai fazer algo lindo com o que sobrou de você. Mas para isso, você precisa parar de tentar ser o arquiteto e deixar o Criador fazer o projeto. Deus não improvisa, ele planeja. E quando ele reconstrói, nada falta, nada sobra, nada se perde. O deserto é o lugar onde Deus faz o impossível parecer natural. É ali que ele prova, molda, limpa e fortalece. Mas para quem está vivendo, o deserto parece castigo. É um território árido, silencioso, onde tudo que dava segurança desaparece. Só que o deserto não vem para te destruir, vem para revelar o que ainda está vivo dentro de você. Quando Deus te leva ao deserto, Ele não quer te punir, quer te preparar. Ele quer te mostrar quem você é sem os apoios que te sustentavam. Porque enquanto você depende das pessoas, das certezas e dos planos, você não depende dele por inteiro. E é por isso que ele te chama para esse lugar de solidão santa, onde só restam duas opções: desistir ou confiar. No deserto, a alma aprende o que o conforto nunca ensina. Aprende a ouvir o silêncio de Deus e entender que Ele ainda fala, mesmo quando não responde. Aprende a andar mesmo sem mapa, confiando que cada passo é guiado por um propósito invisível. Aprende que a ausência não é abandono, é treinamento. No deserto, Deus seca o que é superficial para revelar o que é essencial. Ele tira o excesso para que você se veja como realmente é, frágil, dependente, humano. E perceba que é exatamente nesse estado que Ele faz os maiores milagres. O deserto também é o lugar onde os falsos deuses caem. O orgulho, o controle, o apego. Tudo o que você achava que te sustentava se desfaz, e só sobra o que é verdadeiro. E quando não há mais nada além da presença dele, você descobre que isso é tudo o que precisa. O deserto não é perda de direção, é realinhamento. Deus te afasta do barulho para que você ouça o que antes ignorava. Te coloca em silêncio para que as vozes interiores se calem e a dele se torne clara. Te faz esperar para que aprenda que nem tudo precisa acontecer agora. Algumas coisas precisam amadurecer no tempo da fé. E é por isso que o deserto dói tanto. Porque ele não vem para te agradar, vem para te transformar. Deus usa o calor para moldar o caráter, o silêncio para curar o coração, o vazio para criar espaço para o novo. Ele tira o que te distraía para que você perceba o que sempre esteve ali. A presença dele, constante, fiel, imutável. Se você está nesse lugar agora, não fuja. O deserto tem data para acabar, mas o que ele produz dura para sempre. Quando o vento cessar e o oásis chegar, você não será o mesmo. Você vai olhar para trás e entender que o deserto não te quebrou, te forjou. Foi no deserto que Moisés viu a sarça ardendo. Foi no deserto que Elias ouviu a voz suave de Deus. Foi no deserto que Jesus venceu a tentação. E será no teu deserto que Deus vai provar que o impossível
é apenas o começo daquilo que ele pode fazer. Então, não amaldiçoe o deserto. Agradeça por ele. Porque é ali que Deus mata o que precisa morrer e ressuscita o que é eterno. Quando ele te tirar de lá, você vai entender. O deserto não foi o fim. Foi o ventre onde a tua nova vida começou a ser gerada. Esperar é uma das provas mais duras da alma. É fácil confiar quando as coisas acontecem rápido, quando as respostas chegam na hora certa. Mas quando o tempo de Deus não combina com o nosso, nasce a inquietação. O coração se agita, a mente questiona, e o silêncio parece castigo. Só que o tempo de espera nunca é perda. É lapidação. Deus não atrasa, ele prepara. Enquanto você acha que nada está acontecendo, ele está ajustando detalhes que você nem imagina. Ele trabalha nos bastidores, alinhando pessoas, situações e caminhos, até que tudo esteja pronto para cumprir o que prometeu. O que para você é demora, para ele é sincronia divina. Mas a espera é desconfortável porque quebra o ego. A gente quer resolver, quer prever, quer entender. Só que a fé de verdade floresce na espera, quando não há mais nada para fazer além de confiar. É ali que Deus prova se você quer o presente dele ou a presença dele. Esperar é um exercício de confiança. É soltar o controle e dizer: Senhor, o teu tempo é melhor que o meu. É continuar crendo mesmo sem ver o resultado. É levantar todos os dias e agir com fé, mesmo quando nada muda, porque a fé não é um sentimento, é uma decisão diária. O tempo da espera revela o que está dentro de nós. Mostra o quanto confiamos, o quanto tememos, o quanto estamos dispostos a permanecer. E o mais profundo é que Deus usa o tempo para nos alinhar com a promessa. Às vezes, a bênção já está pronta. Quem ainda não está pronto somos nós. Há promessas que Deus segura, porque se chegassem agora, nos destruiriam. Ele espera o caráter amadurecer, o coração aprender, a alma se firmar. Ele não quer te dar algo que te tire dele, quer te dar algo que te leve para mais perto dele. Enquanto você espera, Deus te ensina a descansar, ensina a parar de viver ansioso, a soltar o medo, a entender que o controle é uma ilusão. Ensina que a paz não vem quando tudo acontece. Vem quando você confia, mesmo sem acontecer. E é nesse lugar, entre o ainda não e o já é, que os maiores milagres são gerados. Abraão esperou décadas pela promessa. José esperou anos na prisão antes de ser exaltado. Davi esperou no anonimato até ser rei. A espera não é castigo, é caminho. Deus nunca se atrasa. Ele chega quando o propósito está maduro. E quando ele chega, nada pode impedir. O que parecia parado começa a fluir. O que parecia perdido ganha forma. O que parecia esquecido floresce de novo. Então, se hoje você está esperando, não murmure. Adore. Porque o mesmo Deus que te fez esperar é o Deus que vai te surpreender. Ele não se esqueceu de você. Só está terminando os detalhes da tua promessa. E quando o tempo dele chegar, você vai entender. A espera foi o lugar onde a tua fé aprendeu a respirar sem pressa. As pessoas esperam milagres que mudem tudo ao redor. Querem ver portas se abrindo, curas instantâneas, situações transformadas num piscar de olhos. Mas os maiores milagres não são os que acontecem fora, são os que acontecem dentro. O verdadeiro poder de Deus não está em mudar o cenário, mas em mudar o coração que vive nele. Às vezes, o milagre que você tanto pede não é o que Deus quer fazer primeiro. Você pede para ele consertar o mundo e ele começa consertando você. Porque o que adianta mudar tudo à volta se o vazio continuar aí dentro? O que adianta ganhar bênçãos se o coração continua ferido? O milagre interior é silencioso. Ele não vem com relâmpagos nem aplausos, vem com paz. Vem com leveza, vem quando, de repente, o que antes te destruía já não tem mais força. Quando você percebe que perdoou quem te feriu sem saber como. Quando você sente que a dor ainda existe, mas já não comanda a tua vida. Esse é o milagre que Deus mais faz. O milagre que ninguém vê. Ele acontece nas entrelinhas da alma, nas madrugadas em que você ora sem forças, nos dias em que decide não desistir. É ali que ele age, moldando o invisível, restaurando o que o tempo corroeu, devolvendo o brilho ao que o medo apagou. Deus pode, sim, transformar circunstâncias, mas o verdadeiro renascimento começa quando ele transforma o interior. Porque quando o coração muda, o mundo muda junto. A dor deixa de ser inimiga e vira professora. O fracasso deixa de ser vergonha e vira aprendizado. E o medo deixa de ser prisão e vira degrau. Quando Deus entra na alma, ele reorganiza tudo. Ele alinha pensamentos, cura emoções, destrava dons, renova o sentido da existência. Ele não te tira da tempestade, te ensina a atravessá-la com fé. Porque o objetivo dele nunca foi te proteger de tudo, mas te fortalecer para suportar qualquer coisa. O milagre interior é o mais profundo porque ninguém pode tirar. As coisas externas podem mudar,
Mas o que Deus faz dentro de você é eterno. É transformação que não depende de aplausos, nem de reconhecimento, nem de circunstância. É liberdade verdadeira. Aquela que vem quando você entende que nada fora de Deus pode te definir. E quando esse milagre acontece, tudo muda. O olhar fica mais calmo, o coração mais leve, a alma mais inteira. Você começa a enxergar Deus em tudo. Nas pequenas coisas, nos atrasos, nas dores, nos recomeços. Você percebe que Ele sempre esteve ali, esperando o momento de te reconstruir por dentro. Então, talvez o milagre que você espera ainda não tenha vindo, porque Deus está construindo o maior deles, você. E quando Ele terminar a obra dentro, o resto se alinhará naturalmente. O mundo pode continuar o mesmo, mas você não será mais o mesmo. E isso é o milagre mais bonito que existe. A graça de ser novo sem que nada externo precise mudar. Senhor, agora que o silêncio se fez, agora que o coração se abriu, agora que a alma entendeu que nada pode viver sem Ti, entra. Entra por inteiro. Não só nas minhas dores, mas também nas minhas memórias, nos meus medos, nos meus planos. Entra e faz o Teu lar dentro de mim. Eu te peço, Deus, não me deixe sair deste momento igual a como entrei. Que essa oração não seja só um som, mas uma semente. Que ela encontre terra fértil no meu espírito e floresça com o Teu toque. Quantas vezes, Senhor, eu te pedi que mudasse o mundo ao meu redor, e tudo o que Tu querias era mudar o mundo dentro de mim. Quantas vezes te pedi cura, e Tu me ensinaste que o verdadeiro milagre é a fé que permanece. Quantas vezes te pedi pressa, e Tu me respondeste com tempo. E hoje eu entendo. O tempo de Deus é o solo onde a alma amadurece. Agora, Senhor, me faz novo. Ressuscita o que eu achei que não tinha mais conserto. Sopra Tua vida onde há cinzas e me ensina a reconhecer Tua presença até no que dói. Eu não quero mais fugir do processo. Quero ser moldado por ele. Quero aprender a amar o Teu tempo, a confiar no Teu silêncio, a descansar no Teu controle. Senhor, eu aceito o deserto se for nele que eu te encontro. Aceito a espera, se for nela que a minha fé cresce. Aceito a dor, se for ela que me aproxima do Teu coração. Não quero mais viver pela aparência de fé, mas pela essência da Tua presença. Porque o que eu mais preciso não é de respostas, é de Ti. Tu és o sopro que dá vida ao que morreu, o fogo que purifica o que sobrou, a água que restaura o que secou. E hoje, Senhor, eu Te deixo entrar sem reservas, sem limites, sem medo. Se for preciso quebrar, quebra. Se for preciso recomeçar, recomeça comigo. Mas, por favor, não me deixes viver longe de Ti, nem por um instante. Tu sabes o quanto lutei para manter de pé o que o tempo insistia em derrubar. Tu sabes o quanto eu tentei curar com remendos o que só o Teu toque poderia restaurar. Hoje eu paro. Eu largo as armas, largo o controle, largo o medo. Hoje eu descanso, porque eu sei que quando eu descanso, Tu trabalhas. Entra, Senhor, e faz de mim o Teu templo. Apaga os rastros da culpa, as vozes da dúvida, os ecos do passado. Que o meu coração seja morada da Tua paz, que a minha mente seja campo da Tua sabedoria, que a minha voz seja instrumento da Tua vontade. Senhor, ensina-me a não perder a fé quando não entendo. Ensina-me a confiar mesmo sem sentir, a esperar sem reclamar, a amar sem medo, a recomeçar sem vergonha. O que morreu dentro de mim, Senhor, só Tu podes ressuscitar. A alegria que o cansaço apagou, devolve. A esperança que a dor roubou, renova. A fé que o tempo esfriou, acende. E que o Teu Espírito me envolva agora como um vento suave que sopra e leva embora tudo o que não é Teu. Eu sei, Senhor, que a vida nem sempre será fácil. Haverá dias em que a alma pesará de novo, em que a fé vacilará, em que o medo tentará voltar, mas que em todos esses dias eu me lembre deste momento, do instante em que Tua presença entrou e tudo mudou. Mesmo sem sinais visíveis, algo se moveu dentro de mim. E isso basta. Senhor, o Teu amor me alcançou. E o que Ele toca nunca mais é o mesmo. Por isso, transforma-me. Doa-me um coração novo, capaz de perdoar, de agradecer, de amar e de continuar, mesmo ferido. Eu Te entrego o que eu fui, o que sou e o que ainda serei. Entrega o medo de não ser suficiente, o trauma de ter falhado, o peso de ter desistido tantas vezes. Toma tudo, Senhor, e transforma em testemunho. Faz da minha história o Teu altar, que cada queda conte sobre Tua graça e cada cicatriz revele Tua fidelidade. Eu não quero mais me esconder, não quero mais viver pela metade. Quero Te sentir em cada batida do meu coração, em cada respiração, em cada pensamento. Quero andar contigo mesmo quando o chão for incerto e confiar mesmo quando os planos mudarem. Renova em mim, Senhor, a ousadia de recomeçar, de tentar de novo, de acreditar que o melhor ainda está por vir, de viver com propósito, mesmo em meio à dor, e
Quando a vida me confrontar com o medo, me lembra que a fé é maior. Quando o tempo parecer demorado, me lembra que o teu relógio nunca atrasa. Quando as lágrimas caírem, me lembra que cada uma delas rega algo que o Senhor está prestes a fazer florescer. Senhor, se tudo o que eu viver daqui para frente for fruto desse encontro contigo, então já é milagre suficiente. Porque o verdadeiro milagre é ter a alma curada e o coração em paz. Que a partir de hoje, cada passo meu carregue tua presença. Cada palavra tenha tua verdade. Cada decisão reflita tua vontade. E cada amanhecer me lembre que eu nasci de novo. Não por força, nem por acaso, mas porque tu entraste em mim e renovaste tudo o que estava morto. Senhor, entra e fica. Não como hóspede, mas como dono. Reina sobre meus pensamentos, minhas emoções, minhas escolhas. E se algum dia eu tentar retomar o controle, me lembra do quanto foi leve quando eu deixei nas tuas mãos. Faz de mim testemunho vivo da tua graça. Que quem olhar para mim veja esperança. Que quem me ouvir sinta paz. Que quem se aproximar perceba a tua presença. E que tudo o que eu fizer daqui para frente exale o perfume do teu amor. Senhor, entra na minha alma e renova tudo o que morreu em mim. Renova a fé, a força, o propósito, o amor. Renova até os sonhos que eu já nem ousava ter. E faz-me entender que nada se perdeu. Tudo estava sendo preparado para este momento. O que era cinza agora é jardim. O que era deserto agora é promessa. O que era lágrima agora é fonte de gratidão. O que parecia fim agora é recomeço. E assim, Senhor, com o coração inteiro em tuas mãos, eu te agradeço. Não apenas pelo que fizeste, mas por quem és. Porque o teu amor é um milagre que nunca acaba. Amém.